Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais esse episódio da nossa série Despertando Potencialidade. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial aqui, Roberto Malan, uma pessoa que veio para perto de mim querendo despertar realmente seu maior potencial, e eu vi que ele é um gigante. Vocês vão saber disso, eu tenho certeza que vocês vão perceber o quão grande ele é, na mentalidade, nas atitudes, naquilo que ele faz e como ele consegue realmente criar a realidade que ele deseja. Nós temos feito uma série de lives para ajudar pessoas que querem desbloquear a sua vida financeira e despertar os seus maiores potenciais. Então, se é isso que você quer, fica aqui com a gente. O nome do nosso episódio de hoje é Como usar os seus erros para desbloquear a sua vida financeira. Você já ficou parado, travado porque errou? Você já ficou ancorado num lugar que você não conseguia mais dar um passo por vergonha, por medo, em função de um erro? Então, fica aqui com a gente. E para começar esse momento lindo e riquíssimo, eu vou pedir para você se apresentar, Roberto. Bem-vindo, bem-vindo. Se apresente, por favor. Oi, Eliane. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite de participar do episódio. Bom, eu me chamo Roberto Malan, eu sou um apaixonado pelo empreendedorismo, eu sou uma pessoa que, antes de acreditar em qualquer coisa, aprendi a acreditar em mim. Então, eu acho que o primeiro passo de um grande empreendedor, de uma grande pessoa, de um grande sonhador, de uma pessoa que quer ter sucesso, que quer despertar a sua vida financeira, a sua vida de prosperidade, é acreditar em si, né? Para depois ela começar a acreditar em outras coisas e seguir. Então eu sou essa pessoa, sou uma pessoa que realmente segue o empreendedorismo de todas as formas, segue, persegue e gosta muito disso, de pessoas que são acima da média, que acreditam em si. Eu acho que é por isso que a gente está aqui, porque a gente acredita na gente e a gente sempre procura também estar perto de quem acredita na gente, quem está junto ajudando a gente, como você, Eliane. Que legal. Nossa, que alegria. Enquanto você falava, Roberto, me veio um pensamento aqui. Eu vou precisar gravar depois outro episódio com você, falando sobre como usar os acertos, né? Porque nós temos erros, mas também temos muitos acertos. Hoje nós vamos falar mais dos erros. Mas isso que você acabou de dizer, eu gosto de me conectar com os grandes, com as pessoas que se superam. Realmente já, olha, gente, quem está aí com caneta e papel, já anota logo isso, viu? Se você quer ser grande, caminhe com eles. Se você ficar deixando o seu ego gritar mais alto e querendo ficar com pessoas que não alcançaram o que você alcançou porque é confortável para você, é possível que você cada vez seja menos. Faz sentido para você, Roberto? Isso, Total, acho não é? que com certeza a pessoa realmente tem que buscar quem é grande, quem pensa acima da média, quem pensa fora da caixa, quem vem para somar, quem não se importa com o crescimento do outro, quem não se importa com o vizinho, porque eu acho que tudo que a gente tem que melhorar, primeiro está em nós mesmos, né? Então, é muito isso. Exatamente. Até vibra, né? Esses dias eu estava gravando um vídeo falando sobre isso. Se você não abençoa os ricos, se você não abençoa o sucesso das outras pessoas, se você se ressente pelo sucesso do outro, você dificilmente vai atrair a prosperidade para você, porque você não vai atrair aquilo que você repele. Então, se alguém tem sucesso do seu lado e está conseguindo chegar onde você quer chegar, vibre com isso, abençoe, torça por essa pessoa, porque quanto mais pessoas estiverem bem, melhor fica o mundo inteiro, né? Eu chamo isso muito de movimento maré. Quando a maré sobe, todos os navios sobem juntos, e é nisso que a gente acredita, né? E você falou uma coisa aí, Roberto, que me lembra uma fala do Napoleão Hill, que ele fala, seja o pior da mesa. Já viu isso? Já, Né? Seja o pior da mesa. Pode ser desconfortável. Gente, pode ser desconfortável. Você sentir que na sua mesa todo mundo já conseguiu ir mais longe do que você. Mas você só vai ser parecido com eles se você conviver. Se você se expuser, se você estiver lá.
Então, fique à vontade, sendo o peão da mesa, acenda aquela luzinha da curiosidade e do aprendizado e aprenda com quem já chegou onde você quer chegar. Vamos entrar no nosso tema? Vamos, né? Eu não aguento, Roberto. Eu fico perto de ti, eu quero conversar sobre 1 milhão de coisas. Mas eu quero te fazer uma pergunta, né, para a gente abrir. Na vida, tudo é uma experiência, né? Eu considero que tudo é uma experiência. Mas para você, o que é que caracteriza um erro? Você diz, caramba, falhei. Fiz besteira, não era para ter feito isso. O que tem aí que faz você perceber que você errou? E que aquilo de fato não era para ter acontecido daquele jeito. Você falhou naquilo lá. Bom, pergunta de prova, né? Pergunta de prova, né? Uma pergunta difícil de ser interpretada. Mas, assim, o que realmente caracteriza um erro para mim hoje, depois de tudo que eu passei, pelo que eu errei, pelo que eu aprendi? Existe uma máxima hoje, né, dos pensadores, é assim, a gente não erra, a gente aprende, a gente ganha experiência. Mas eu já vejo de duas formas isso aí, né? Eu vejo assim, a maioria dos erros que as pessoas falam realmente não são erros, são ganhos de experiência. Concordo com isso em parte, tá? Mas eu acho que a gente erra realmente, o que caracteriza o nosso erro, primeiro é quando a gente não sabe quem é a gente, não sabe quais são os nossos valores, qual é o nosso propósito de vida. E quando a gente não nos conhece, não conhece aonde a gente quer chegar, a gente erra com mais facilidade. E assim, quando a gente erra mesmo, que a gente tem um choque, poxa, eu errei, é quando você faz alguma coisa que não tem nada a ver contigo, ou não era para ter feito, uma coisa assim. Agora, quando você está tentando fazer uma coisa que está dentro do teu propósito, está dentro dos teus valores, e tu erra, ali não é erro, ali é lição, ali é aprendizado. Eu vejo dessa forma. Legal, muito legal. Outro dia eu estava falando sobre isso e me veio uma metáfora, sabe? Imagina que meu propósito ele é o fim de uma estrada. Eu estou aqui numa estrada. Tudo que me desvia desse caminho, eu posso considerar que, de alguma forma, foi uma falha minha. Existem erros do ponto de vista moral, né? Existem erros do ponto de vista profissional mesmo. De repente, eu estou aqui planejando um treinamento e eu estou mergulhada nesse mundo, aí me chamam para abrir uma escola de dança. Eu fui lá abrir a escola de dança. O que foi isso? Eu não tinha um propósito aqui, eu fui e desviei a estrada. Esse é um erro profissional muito comum, as pessoas que querem focar em várias coisas ao mesmo tempo e não conseguem direcionar o seu foco para aquilo que elas realmente querem colocar como um propósito da sua vida. Eu acho que tudo que te desvia da estrada talvez seja um erro. Eu até diria que existem erros e aprendizados, junto com eles, abraçados, né? Porque não quer dizer que eu não errei sim, e aprendi. Eu gosto daquela frase que você falou aí, né? Às vezes eu acerto, às vezes eu aprendo, né? Tem uma frase que fala isso. Às vezes eu acerto, às vezes eu aprendo. Eu acho que ela é uma frase motivadora para você entender que você não precisa ficar amarrado no erro. Mas você errou. Se você aproveitar o preço que você está pagando para aprender, palmas para você. Agora, tem gente que está pagando o preço e falhou, perdeu dinheiro, perdeu tempo, perdeu amigos, perdeu, sei lá, casamento, qualquer coisa. Perdeu algo importante e mesmo assim não levanta e não aprende. Sabe? Não aprende. Quanto? Qual é o custo que você está pagando para aprender essa lição? Se você está aí ferrado hoje, pensando em 20 coisas erradas que você fez, você já está pagando um preço muito alto por essa faculdade. Pelo menos escolha o aprendizado. Acho que é bem esse o jogo, né? Pensa, cara, já me ferrei todo, me estrupiei todo aqui. Pelo menos eu tenho que saber o que eu não devo mais fazer. Agora eu sei o caminho que eu não devo pegar, no mínimo. E se você for bem esperto, você vai pegar muito mais do que isso. E às vezes você vai olhar e vai agradecer, né? Às vezes você vai agradecer. Quando você falou de foco, na realidade,
eu entendo que o maior erro de nós seres humanos é a perca do foco por não se conhecer e não acreditar o que deve em si. Então, assim, quando a gente realmente perde foco, por que a gente perde foco? Porque a gente não sabe os nossos valores, porque a gente não se conhece, não sabe verdadeiramente o que quer. E porque a gente não acredita tanto em si. Porque quando a gente tem uma crença muito forte na gente, o que acontece? A gente vai buscar mais conhecimento, a gente corre atrás de melhorar esse caminho, de abrir mais esse caminho em busca do foco, né? Então, assim, o maior erro de nós, principalmente no caminho do empreendedorismo, que eu puxo muito para esse lado, é realmente pouco empreendedor erra. Porque ele faz uma coisa, ou porque ele tem sonho, ou porque ele tem paixão, ou porque ele viu que alguém fez e ganhou dinheiro. Mas ele não olhou para dentro dele e viu quais são os valores dele, quais são o propósito de vida dele. Então, o maior erro de nós, seres humanos, é realmente a perca do foco por não se conhecer. Perfeito. Você sabe que tem uma frase do Anthony Robbins que ele fala assim: quando você acordar às 4 da manhã para fazer algo e isso não for um sacrifício, provavelmente você está no caminho certo. Não é isso? E, meu amigo, quantas vezes, hein? Quantas 4 da manhã a gente já acordou? Você manda mensagem pro Roberto 4 da manhã, ele responde. E outra coisa, eu posso te dizer isso como prova social até, né? Porque nos últimos 2, 3 anos da minha vida, né, a gente passou por uma reprogramação e realmente, para mim, era um problema muito sério acordar de madrugada, dar dor de cabeça, eu sofria, eu chorava, e ali mas eu tenho que conseguir, parece que eu estava fazendo aquilo carregando como fosse um trator, arrastando alguma coisa na minha vida, e assim, e tudo ali para mim era muito ruim, né? E enquanto eu não tive muito conhecimento, muito autoconhecimento, muita ajuda profissional sua também, e para poder eu entender o que eu estava fazendo ali, o que realmente eu queria para minha vida, quais eram meus valores, qual era o meu propósito, aquilo ali não entrava. Então, quando eu consegui ler muito, pesquisar muito, estudar muito, ser muito bem acompanhado por você, fazer todo esse trabalho aí, aquilo entrou normalmente. Hoje eu acordo com toda a facilidade do mundo, eu vivo a vida tranquilo, não tem problema nenhum. Eu vou ter que dormir mais cedo hoje que eu acordei de madrugada. Não, para mim é normal. Então, assim, consigo acordar, consigo estudar, consigo treinar, consigo trabalhar, consigo chegar em casa com a minha família. Então, assim, tudo, a vida segue. Então, assim, a gente tem que fazer tudo. A gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que treinar, malhar, fazer qualquer coisa, atividade física. A gente tem que cuidar da família. Aí o cara, tem tantos filhos, tem que botar jantar, tem sim, que é teu filho que tem que botar, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Então, cada um escolheu aquilo para viver, e ele tem que saber que não tem peso ali, é uma escolha dele. Então, se ele quer viver com aquela escolha, ali tem que ser suave, porque está dentro dos valores dele. Então, assim, quando eu aprendi isso, foi ali 2 anos sem entender, sofrendo, e hoje eu posso dizer que eu entendo muito bem, e para mim é tudo muito tranquilo isso, entendeu? Olha que lindo isso, né? Porque parece romântico, né? Eu tenho que encontrar um propósito. Sim, você tem que encontrar um porquê, para você não ser aquela pessoa que só trabalha e paga conta, trabalha e paga conta, trabalha e paga conta. Talvez o seu trabalho seja a vivência do seu propósito. Hoje, graças a Deus, eu estou nessa posição, o Roberto está muito nessa posição também. Às vezes não, às vezes o seu trabalho, ele é o patrocinador do seu propósito. Eu trabalho todo dia porque, sei lá, eu passei nesse concurso e agora é o que eu tenho, só que eu sou bem remunerada, eu não posso largar. Tudo bem, mas trabalha com alegria e busca viver o seu propósito lá dentro. Normalmente, na minha percepção, Roberto, o nosso propósito, ele não é sobre o trabalho em si. Tipo, eu amo ensinar. Eu amo ensinar. Mas não é o ensinar, é o efeito que isso vai gerar na vida das pessoas que é o meu propósito. Ensinar é um instrumento. Você ama, sei lá, montar o layout da loja? Não é só isso. Mas é o quanto você vai tornar aquilo mais prazeroso para as pessoas, o quanto você vai tornar aquela experiência agradável, é que te move também. Né, o quanto você vai conseguir crescer naquele
momento, coordenar sua equipe, inspirar sua equipe. Então, você percebe que vai muito além do trabalho, é muito mais do que um trabalho. E uma pessoa pode fazer qualquer trabalho e, dentro desse trabalho, viver um propósito. E ter a oportunidade de viver um propósito, independente do que você faz hoje. E talvez alguém esteja dizendo assim, você não sabe como é meu trabalho, você não tem ideia do quanto o pessoal é pesado, do quanto as pessoas são chatas, do quanto o meu chefe é difícil. E você tem a opção de seguir e ser mais um do bando, ou de ser aquele que vai contagiar as outras pessoas e que vai fazer a diferença nesse lugar. É sempre uma opção, né? É sempre uma opção. Só que, ao mesmo tempo, nós vemos, voltando agora para o nosso tema, né, que algumas pessoas erram, se estrupica todo, se ferra todo, mas continua errando. Continua fazendo as mesmas coisas. Na sua percepção, o que é que faz uma pessoa continuar errando? Porque eu falo sempre assim para os meus filhos até, erre só uma vez. Se você viu que não é para fazer assim, não faça mais. Erre só uma vez. E eu espero que eles, ao longo da vida, aprendam a errar só uma vez, né? Pelo menos uma vez em cada coisa, mas não ficar preso ali no mesmo erro. Como que você vê isso, Roberto? O que você acha que leva as pessoas a ficarem aprisionadas, vivendo a mesma realidade dura, quebrando a cara de novo, errando de novo, na mesma coisa? Bom, hoje eu julgo dessa forma, assim, né? Pelo que eu passei, como eu era assim também, e acostumado a errar várias vezes até a mesma coisa, né? Parecia até burrice, né? Mas, na realidade, eu acho que isso vem muito de uma herança, não herança de familiares, não, uma herança de vida, né? Uma herança da tua história de vida, né? Pelo que tu viveu na tua infância, pelo que tu passou na tua vida profissional, pelo que tu escutou de quem está aos teus redores, pelo teu ciclo de amizade, pelo que tu estudou. Então, essa herança toda de vida, ela te construiu uma crença limitante. Então, essas crenças que estão dentro da gente, elas realmente elas nos conduzem para algumas atitudes, algumas coisas que até subconscientemente a gente age e erra de novo, e erra de novo, e erra de novo. Então, antes eu julgava muitas pessoas, é burrice, e eu não olhava para mim, que eu também era assim em muitos casos, né? Então, quando eu passei por tudo isso, eu passei a analisar muita gente, e eu vejo ainda gente errando. E eu, graças a Deus, eu consegui entender isso, consegui mudar minha vida diferente. Hoje, se eu errar uma coisa, é só uma vez, porque eu já consegui entender onde é que eu estava, o meu gatilho, né, minhas travas. Mas eu vejo muito isso. A base disso é todo o teu histórico de vida, tuas crenças limitantes, o que está dentro de ti, o que você acredita, e o teu subconsciente vai trabalhando por ti, fazendo você errar, entendeu? Perfeito. É como se fosse um imã, né? Que puxa a pessoa para o mesmo erro. Eu vejo isso tudo e concordo plenamente com você, e eu acrescentaria que existem algumas características que nós podemos colocar em prática na nossa vida. Por exemplo, pessoas que têm dificuldade de escutar o outro, de escutar feedback, elas vão errar mais vezes na mesma coisa. Certeza. Elas vão errar porque elas não conseguem ter escuta. A escuta terapêutica, a gente fala, a pessoa não tem escuta. Ela se finca com inflexibilidade no local e acabou, ela vira árvore ali. Ela não consegue mudar a percepção. Então, se você quer parar de errar, você pode fazer uma pergunta. E a pergunta é: o que mais é possível que eu não estou enxergando? O que é que tem aí que eu não estou vendo? E se eu estiver errado? Porque se alguma coisa não está dando certo na sua vida e você está batendo com a cabeça na parede várias vezes, tem alguma coisa que você não vê. Você não está enxergando. Ou uma possibilidade diferente, uma estratégia diferente, ou você não está enxergando onde você está errando. Sabe? O líder o ego gritando, né? O líder de uma empresa. Se você é líder de uma empresa e você fala assim, eu já falei 1000 vezes e eles não fazem. Você acha que é o mundo que está
está errado e está discordando de você, talvez a sua estratégia, a forma como você está comunicando, não tenha clareza, não motive essas pessoas a fazer diferente. É mais fácil eu mudar a mim do que eu mudar a todo mundo. Quando você vê uma empresa com muita rotatividade, né? E parece que é porque ninguém aprendeu, não é possível que ninguém aprende. Às vezes o erro está na liderança, que não está conseguindo alcançar um nível de comunicação daquela galera lá. A mesma coisa com os filhos, a mesma coisa com o marido, esposa, é a mesma coisa. Se você fala muitas vezes e as pessoas não entendem, mude a sua comunicação. Na programação neurolinguística, a gente tem um pressuposto, né? Que é o responsável pela comunicação é quem comunica. Não é quem recebe. Né? É quem comunica. Então, você precisa mudar a sua comunicação. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. É não ouvir feedback. Ser inflexível. A vaidade. Às vezes a vaidade é tão grande, o ego é tão exacerbado, que a pessoa não consegue perceber. Não, mas sabe, o peixe não vê a água. Já ouviu esse ditado? O peixe não vê a água. Se você está dentro da sua bolha de, sei lá, de arrogância, de estar certo sempre, pode estar gritando do seu lado a questão, você não vai enxergar. E aí eu diria, desarma. Um parênteses assim, eu, por exemplo, tinha muito problema também com comunicação, né? Uma coisa que eu luto todo dia para melhorar, dizer que todo tempo é perfeito não é, mas busco todo dia melhorar. Então, assim, como funcionava? Às vezes eu falava uma coisa com uma pessoa, dava todo um direcionamento que aos meus ouvidos, a minha percepção, eu tinha falado da forma mais explicada possível, e a pessoa ia e fazia tudo errado. E aí ali eu me estressava, brigava com aquela pessoa, fazia. Então a minha vida foi assim, dessa forma. E um dia eu mudei a minha comunicação. Então toda vez que eu tinha assim um estresse muito grande, eu respirava fundo, chamava a pessoa e falava: fulana, eu acho que eu me expressei errado com você, vem aqui. Então falei assim, você entendeu de alguma forma diferente? Eu preciso mudar, eu tenho que melhorar. Se eu falasse assim, eu teria entendido melhor, eu teria. Quando eu comecei a proceder dessa forma, parece que a minha vida profissional destravou, assim, em termos de liderança. Então, tudo que eu... Só de eu mudar a comunicação. Poxa, eu não te falei, eu não expliquei 10 vezes, assim, assado. Eu nunca fui, assim, uma pessoa que humilhava as pessoas, sempre fui uma pessoa que agregadora, mas pelo meu tom de voz ser um pouco forte e as coisas, e a pessoa já travava ali, e por mais que eu falasse, né, pausadamente, a pessoa não compreendia mais. E ali eu continuei sendo eu, falando do meu mesmo jeito, com o mesmo tom de voz, mas quando eu via que a pessoa não me entendia, eu me estressava assim por algum motivo que não tinha algum resultado, algum êxito, e aí eu respirava fundo, olhava para mim e falava: poxa, mas eu sou errado também. Então eu chamava a pessoa e falava: eu acho que eu me expressei errado. O que eu comuniquei errado? Onde eu posso melhorar? Então, quando eu comecei a fazer isso, destravou minha postura de líder, entendeu? Perfeito, é isso mesmo. Sabe, uma boa coisa para fazer é você perguntar, né? Me explica o que você entendeu. Porque, às vezes, está óbvio para você, mas não está óbvio para o outro. Então, eu explico e eu digo: agora me fala, o que você vai fazer? E aí, se tiver que corrigir a rota, já corrige na conversa. Não espera botar o negócio no lugar errado para depois corrigir. Né? Então, fala e checa para ver se a mensagem recebida é igual à mensagem pretendida. A gente até tem um slide sobre isso. A mensagem pretendida nem sempre é a mensagem recebida. Você fala para o seu filho assim: você precisa ser mais responsável. Você não pode parar as coisas pelo meio, você tem que fazer as coisas até o fim, as coisas. Aí ele começa a jogar videogame. Aí ele está lá no jogo, aí ele pensa: eu vou dormir porque está tarde. Não, minha mãe disse que é para eu fazer até o fim. Aí ele vai até o fim, nunca mais ele para de jogar. E no outro dia a mãe fala: eu já disse para você, não deixe as coisas pelo meio. Só que ele só está associado ao jogo. E ela está falando do livro que ele não acabou de ler. Mas se você não teve clareza na sua comunicação, o outro não entende.
E é assim o tempo todo na vida, né? Ao mesmo tempo, se você não tem permissão para errar, você trava. Porque a audácia, a força para conseguir as coisas, ela passa pelo erro, né? Então, porque na sua percepção, eu imagino que você, como grande empresário, tudo que você já construiu e que você já fez, muitas vezes você sabia que podia dar errado, mas você arriscou. Você fez tudo o que você pôde para não errar, mas você sabia que tinha um risco naquela ação, enfim, naquela promoção que você fez ou qualquer outra coisa. Né? Abrir uma nova loja. Você sabe que pode dar certo e pode não dar, você vai cuidar das variáveis, mas você sabe que pode não dar certo a cada negócio novo, né? E eu acho que as pessoas precisam ter permissão para errar também, permissão interna. Eu preciso, senão eu não me arrisco, e se eu não me arrisco, eu não caminho, né? Porque, na sua percepção, por que é importante, na sua experiência de vida, ter essa permissão para errar? Bom, assim, o que eu entendo sobre a permissão para errar? Eu estava conversando com a minha esposa até hoje mesmo, na hora do almoço, a forma como eu crio os meus filhos, como a gente cria nossos filhos, ela vai muito disso aí também, entendeu? Então a nossa condução realmente é uma condução um pouco permissiva, assim, de deixar um pouco à vontade, fazer algumas coisas e a gente vai corrigindo, não querer conduzir tudo, porque senão vira uma criança sem criatividade, vira um ser humano sem criatividade, e ali aquele ser humano não vai ser um profissional criativo e dificilmente também vai ser um empreendedor, porque o empreendedor ele precisa criar, ele precisa empreender, né? Então essa permissão para errar ela é muito importante. O meu pai ele me deu muita permissão para errar a minha vida inteira, eu sou muito grato a ele. O que me faltou, o que eu posso botar de parênteses que eu posso agregar para as outras pessoas é que a permissão para errar ela só precisa ser calculada, entendeu? Então assim, até aqui, né? Eu meu filho, você pode bagunçar aqui esse quarto, mas não vem para a sala. Se ele abrir a porta da sala, eu falei, para cá ainda não pode. Quando eu entendo que tu bagunçou e arrumou e deu conta do quarto, é porque tá funcionando aqui a tua permissão. Aí eu vou soltando as etapas. Então, assim, Legal. é muito importante, eu vejo assim, que a permissão, todo mundo tem que ter permissão para errar. E eu vou te dizer mais, o erro dá prazer quando você erra num cálculo certo e sabe que ali tu pegou uma atração tão forte, uma musculatura tão forte, para te voar, para te... ali é muito forte aquilo ali. Eu, por exemplo, eu hoje conduzo a minha vida dessa forma, né? Depois que já errei coisas assim absurdas, e hoje eu conduzo dessa forma. A permissão para errar, ela dá prazer, desde que seja calculada, né, ali nos mínimos detalhes, para poder não prejudicar quem não tem nada a ver com a história, ou, né, entendeu? Fazer uma coisa dessa forma. Então, acho que na área profissional, né, principalmente na área empreendedora, que eu falo muito, essa permissão para errar ela é muito importante. Que legal, que legal. Isso tem a ver com ousadia, né? Quem não tem permissão para errar, não ousa. É o perfeccionista, que só faz quando está tudo perfeito. E a maior parte do tempo ele não vai fazer. Eu trago muito uma frase que é: primeiro faz, depois melhora. Primeiro faz, depois melhora. O feito primeiro é perfeito não feito, né? Exatamente. Feito é melhor do que o não feito e melhor do que você ficar esperando o perfeito. E olha, eu tenho uma mais complicada, mas que eu gosto, que é antes aproximadamente agora do que exatamente nunca. Às vezes você está esperando exatamente, nunca vai chegar. Faz do jeito que você consegue. Né? O Érico fala muito, nada resiste ao campo de batalha. Nada resiste a você fazer, você só vai saber se você está certo se você fizer. Eu vejo muitas pessoas que, olha, vou dar 2 exemplos bestas aqui. Tem muita gente que fala do técnico de futebol e tem muita gente falando do presidente, independente do partido.
Você só sabe se você está certo se você for lá. É muito fácil o torcedor dizer que o técnico de futebol colocou a pessoa errada, fez o errado, né? Na hora que o time perde, o técnico é o vilão. Você já foi técnico de futebol alguma vez? Você já esteve comandando um time? Então, você não pode afirmar que você está certo. Você só pode dizer que você está certo depois que você fizer. A certeza mora no passado. Olha, agora uma sequência de frases, né? A certeza mora no passado. Você tem certeza de que suas coisas vão dar certo? Ninguém tem. Você precisa fazer primeiro. Porque a certeza é sempre sobre algo que já aconteceu. Eu não posso ter certeza do que vai acontecer amanhã. Eu posso cuidar de todas as variáveis. Se eu quero desbloquear minha vida financeira, é claro, eu preciso ter um controle financeiro, eu preciso saber quanto que eu estou gastando, eu preciso saber se eu quero investir, o que eu quero fazer. Eu preciso ter um segundo trabalho, talvez, para muita gente, né? Ter um trabalho complementar. E eu vou me cercar de todas as variáveis, mas eu não tenho certeza, né? Ao mesmo tempo, eu vejo que só quem ousa, cresce. Só quem ousa, cresce, né? Se você não levanta, não vai. Na sua vida, Roberto, qual foi o maior benefício de você poder arriscar? Você falou assim, meu pai me deu muito espaço para errar. Eu sei que você começou a trabalhar muito cedo, né? 16 anos, você já estava assumindo cargos grandes dentro da empresa. E seu pai deixava você errar. Eu imagino que você deve ter quebrado a cara 200 mil vezes aí, né? Mas você aprendeu muito durante esse processo. Qual é o maior benefício que hoje, você maduro, você olha para trás e você vê que você traz de ter essa permissão para errar? E qual é esse grande benefício? Olha, eu acho que eu acho não, quem acha não acha nada. Eu entendo que o grande benefício dessa permissão para errar realmente eu falo muito da musculatura, é a musculatura profissional, né? Assim, eu acho que o que eu ganhei com essa musculatura a vida toda, não tem dinheiro, não tem milhões que pague, né? Porque o que está dentro da gente não tem quem tire. É aquele negócio, a gente só tem que ter cuidado para calcular, para não ser responsável, como algumas vezes foi, mas quando você entende, hoje, passou, está passado, agora sim, o que eu tenho daqui para frente é uma musculatura muito forte sobre todos esses benefícios de ter errado, de ter tentado, de ter testado, de ter validado, de não ter validado, mas eu vejo que isso é uma riqueza muito grande, que não tem preço, não tem dinheiro que pague, só tem valor, né? Um valor muito, muito forte de tomadas de decisões futuras, né? Porque você hoje consegue, para tomar uma decisão, você consegue, né, ser mais arisco, pensar de várias formas, né? Eu há 2 anos atrás, eu fiz um curso em São Paulo de investidor anjo, né? Lá naquela Startse, e ali eu entendi algumas coisas. Então, para investir numa empresa, o que as pessoas fazem, né? Então eles começam a indagar de todas as formas, a querer a mostrar que aquela empresa pode não ter valor, aquela empresa está errada, aquela empresa está funcionando errado, está operacionalmente errado, para poder te fazer tu olhar para todos os lados da empresa, se administrativamente, então, quando tu começa a criar essa musculatura, ou seja por conhecimento técnico, ou seja por vivenciado, ou seja pelos dois, que é o meu caso que eu fui buscar, é uma musculatura muito forte, que não tem dinheiro que pague, né? Então, é uma coisa que eu sinto por alguns erros que eu passei por ter prejudicado alguém involuntariamente de alguma forma no passado, mas hoje os meus erros, eles me deram essa possibilidade que pouca gente no Brasil e no mundo tem, uma possibilidade de nós uma musculatura profissional muito madura, né? Então, hoje eu tenho certeza que eu vou seguir com isso da melhor forma possível e podendo ajudar muita gente aí, que é o nosso maior propósito, né? Sim. E errando ainda, né? Errando, ninguém está livre disso. De outra forma, só não pode o mesmo, né? Errando em outras coisas, não nas mesmas.
o Thales, aquele pessoal lá daquele curso de gestor 4.0 que está tendo, o Alfredo, esse pessoal, né? Eles costumam dizer muito assim, né? No testa, valida e escala, né? Então, esse testar, validar, escalar no âmbito profissional, faz muito sentido quando comparando com um erro, né? Então, assim, pode errar, não tem problema, todo tempo, tração. Testou um tamanho, errou, beleza, vou testar de novo, acertou, validou, escalou. Errou um pouquinho de novo, vou voltar, vou testar de novo. Acertou, escalou de novo, e assim tu vai crescendo o negócio, né? E Então, assim vai. Que teste, interessante. né? É por aí. Na PNL, isso aí é falado de uma outra forma, a gente chama TOTS. Testa, opera, testa, opera. Então, você vai começar a andar de bicicleta. Você anda de bicicleta? Anda, né? Você anda de bicicleta. Lembra quando você estava aprendendo? Teve um momento que você estava tirando a rodinha que você tinha que pensar muito. Era um esforço mental e do corpo para conseguir deixar a bicicleta direitinho. Aí você foi testando. E às vezes não deu certo, você caiu. Até que você foi testa, opera, testa, opera. Você vai tentando, tentando, vai conseguindo, conseguindo. Aí é TOTS, porque é testa, opera, sai. O sai é o seu escalar, né? Então, primeiro eu testo e opero. Eu lembro que eu comecei a andar de bicicleta no jardim da casa da minha mãe. E a curva era muito fechada. Gente, eu me amarrava muito na curva. Então, por alguns dias eu andava no reto, aí eu descia da bicicleta, aí eu virava a bicicleta em pé e eu vinha de reto de novo, porque eu mal conseguia ir na reta. E fazer a curva eu ia cair. Aí eu toda vez ia até lá, aí descia, virava e voltava. Até que eu fui tentando, mas fazer a curva era algo que me exigia muita concentração, ninguém podia falar comigo, porque eu ia cair. Até que eu consegui, aí eu escalei. Aí eu comecei a fazer curva, aí eu comecei a passar por cima do obstáculo, aí eu andava de uma roda só. Testa, opera, sai. Testa, opera, sai, né? É uma das coisas que a gente ensina dentro da PNL para isso. Mas, ouvindo você falar, eu pensei em duas coisas aqui, né? Quando você fala da musculatura, é muito o que a gente chama de experiência, né? A experiência é só o campo de batalha que dá. A experiência não está no livro. O que você viveu te trouxe experiências para ser mais criativo, para ter uma visão mais longe, né? O Thundercats, a visão além do alcance, para você conseguir ser um visionário, para você conseguir prever problemas que podem acontecer lá na frente. E isso aí não está na faculdade, não está no livro, estava lá no chão de fábrica, estava lá quando você estava lidando com as pessoas, né, recebendo caminhão, vendo o que podia dar errado no estoque. E aí só você sabe, eu nunca conseguiria te ensinar isso, depois de tantos anos que você viveu essa realidade. Eu falo isso porque eu sei que tem muita gente que tem medo de ir, sabe? Às vezes até estudam muito, mas tem medo de se colocar na ação concreta, que vai trazer resultado. Você precisa se dar permissão para ir, senão você não consegue caminhar. Imagina uma criança que tem medo de andar, e se ela tem medo de dar o próximo passo, ela nunca vai correr. Precisa ir mesmo com medo, se precavendo da forma que for possível, mas consciente. Você vai errar, você vai falhar, você vai perder de vez em quando. E nessa perda, se você colher o aprendizado, você vai sair mais forte para a próxima vez. Porque esse é o processo, né? Não é uma curva assim. Você sabe que muitas vezes a gente pensou que estava indo certinho. E aí tem uma coisa, né, que é cuidado para não ir com muita força para o caminho errado. Por isso que é testa, valida, escala, né? Testa, valida, escala. Senão você pode pegar aí uma pressão muito alta e sair voando para o lugar errado. Quantas lojas nós vemos abrir e fechar nos shoppings? Alas inteiras de shopping, sem loja. Alguém colocou 400 mil ali, alguém colocou 300 mil ali. E aí foi com toda força, mas tal, sei lá por que fechou, ou não teve verba, ou não teve competência, ou, enfim, pode ter sido um milhão de coisas. Então, subir degrau por degrau pode ser uma boa escolha, né? E uma outra coisa que eu penso, Roberto, estou te falando porque é uma demanda que eu vejo.
A pessoa erra e fica agarrado naquela culpa. Já viu pessoas assim? Errou, aí se sente culpado, se chicoteia, fica se punindo, eu não poderia ter feito isso, eu não poderia ter errado. Na sua percepção, o que acontece com uma pessoa que fica aprisionada na culpa depois que ela falhou? Em qualquer campo da vida. O que a culpa pode trazer para o futuro dessa pessoa? Olha, tudo de errado. A culpa, a culpa é uma coisa que você não carrega ela, você guarda ela, tá? Então, eu aprendi isso. Eu fui culpado por muitas coisas, fui. Mas eu aprendi a tirar ela dos meus ombros e guardar numa gaveta, como eu guardo um livro que eu já li. Então, ali serviu de lição, né? Então, o grande segredo é que a culpa ela não pode andar com a gente, né? Ela tem que ser arquivada e se um dia tu precisar abrir aquele arquivo para relembrar alguma coisa, tá lá, né? Então é muito isso. Quando eu vejo muitos empreendedores investirem aí, como você falou, em lojas de shopping, 400 mil, 300 mil, na realidade, se você for analisar, o primeiro perfil do empreendedor, da maioria dos empreendedores, é realmente uma coisa muito forte neles, é o impulso, né? Eles realmente agem por impulso, na maioria dos casos, desde a abertura do negócio até o dia a dia do negócio, as tomadas de decisões. E por que isso? Porque o empreendedor ele tem uma paixão, né? Uma paixão pelo que ele faz, pelo que está ali está muito vivo dentro dele. Então, quando você olha muito para o lado da emoção, tu não olha muito para o lado da razão, né? Aí tem um trabalho do lado esquerdo e direito do cérebro aí brigando um com o outro ou se complementando, e essa dificuldade nós temos aí de conciliar isso tudo. Então, é uma pena que realmente isso sempre vai acontecer, isso é uma falta de musculatura, como eu disse, maturidade, conhecimento, tanto técnico como de causa, que tenho certeza que a maioria dos empresários, muito mais da metade, sempre vão mais errar do que acertar, e é uma pena isso, porque no nosso ramo é difícil. Se você for olhar para alguns outros ramos, né, você vai para olhar para uma pessoa se formou em médica, né, então, geralmente a maioria das pessoas vão ter uma responsabilidade de ser um médico. Pode não ser o melhor médico, mas vai ser um médico, né? Então, já é diferente do empresário. Ou ele é ou ele não é empresário, né? Então, ele pode... E a maioria... Mas sabe que o médico pode empreender ou não também. Sabe que outro dia eu fui numa emergência e eu vi um senhor trabalhando num domingo à noite. Eu fiquei me perguntando assim, será que é escolha? Ele está dando plantão 11 horas da noite, de domingo, um senhor de cabecinha branca, médico. Às vezes, você não errou clinicamente, né? Um cirurgião cardíaco, se ele errar muito, ele mata um monte de gente. Você pode não ter errado do ponto de vista clínico, mas você pode ter errado do ponto de vista da sua vida financeira, emocional, afetiva, com seus filhos, você pode estar endividado. A medicina é só uma parte da vida, não é o ser humano inteiro. E as pessoas podem errar em muitos campos, se elas não estiverem atentas, né? Eu penso que você precisa olhar para o seu resultado e ver se isso está te aproximando de um objetivo maior ou não, o que você tem hoje. Está aproximando você? Porque eu não sei, posso estar errada, é só a minha percepção. Eu acho que a gente trabalha para chegar um momento e poder colher frutos desse trabalho. E se você ainda está aí numa idade já mais avançada e você ainda não colhe os frutos, tem alguma coisa em você que precisa mudar. É essa reprogramação que o Roberto falou agora no início aqui, né? Você precisa mudar, porque não vai mudar a realidade lá fora. Não adianta mudar de cidade, mudar de profissão, mudar de marido, de esposa, de apartamento, de empresa. Você precisa mudar, é o que acontece dentro de você que se reflete lá fora. E não o contrário. Porque tem pessoas que vão para as melhores empresas do mundo e não conseguem alavancar. Então, não é sobre a empresa, né? É sobre você. É claro que quando você tem um ambiente legal, pessoas que colaboram, isso ajuda.
Mas isso não é tudo. Se você não muda, a vida continua igual, né? Eu acho isso, né? E sobre a culpa... Pode falar. Bem dizer aí, né? Eu também, essas minhas experiências aí negativas e depois positivas, elas me fizeram acreditar muito na força, na conspiração do universo, né? Então, eu comecei a testar muita coisa, eu achei incrível. Tipo assim, eu não vou falar aqui de religião, porque cada um, né, tem a sua religião, respeito a todos, mas a força do universo é algo incrível. Quando você segue com congruência aquela caminhada, né, rumo a teus, no sentido dos teus valores e rumo a teu propósito, firme, o universo conspirando, né? E exemplos, além de inspirar, eles arrastam também, entendeu? Eles trazem multidões. Então, é incrível isso. Quando eu comecei a mudar minha postura, a forma de ficar ereto, a forma de olhar reto, olhar nos olhos da pessoa, não olhar para baixo, a forma de sentar numa mesa, sentar numa cadeira, a forma de comer, tudo, a forma de falar, de agir, de pensar, né, a forma de conduzir e não de falar, as coisas melhoraram muito. E uma coisa muito impressionante, assim, tu começa a olhar assim e tu fala, como foi isso tão rápido, né? E uma coisa muito importante, que isso eu te confesso que eu estou num teste profundo aqui, tentando testar, é sobre a fala, né? Sobre o que a gente expõe, né? Porque tem pensadores que falam assim, quando o que você quer, você fala e aquilo ali vai te levar para frente, porque tu falou, não sei o que, é uma coisa positiva. Mas também, do jeito que ela pode ser, ao meu ver, né, pelos testes que eu tenho feito, tem lados negativos nisso, porque tem muita gente, eu não sei, energias negativas, de alguma forma. Então, assim, eu acho que a grande postura do empreendedor, volto para o meu lado aqui, é realmente assim, falando, mas falando pouco. O ideal é caminhar, é dar exemplo, é arrastar, é fazer, é executar. Então, podem falar, deixa eu aqui fazer, entendeu? Uma coisa eu tenho que ter em mente, é que eu tenho que estar sempre acima da média. Se o meu concorrente aqui lê 2 páginas, a média das pessoas lê 2 páginas de um livro, eu vou ler 3. Não quero ler as 30, eu vou ler 3. Se eu chegar nas 30, é mérito meu, mas eu já passei da média. Então, tudo que eu procurei fazer depois de um tempo da minha vida, eu procuro fazer acima da média. Não me comparando com o meu concorrente diretamente, com uma pessoa, até porque eu quero que cada pessoa, né, voe mais alto, que prospere cada vez mais. Mas que sim, eu olho para uma média aqui para saber, poxa, eu estou acima da média. Quantas horas a média das pessoas dorme é tanta? Eu estou dormindo um pouco menos, então estou ganhando mais tempo no meu dia. Mas também não vou dormir tão pouco ao ponto de prejudicar minha saúde mental. Então, é muito isso. Qual é a produtividade num trabalho de um diretor de uma empresa X no setor tal? Será que eu estou produzindo acima da média? Eu gosto de treinar boxe. Como é que uma pessoa treina boxe, ela faz tantos rounds de manopla, de saco, ela corre tantos quilômetros, ela faz isso, ela faz aquilo? Eu estou fazendo um pouco acima, então eu estou acima da média. O grande segredo de tudo que eu procurei fazer é sempre estar acima da média. Se eu não posso estar muito, mas eu vou estar um pouco ali e aí eu vou caminhando. Em algumas coisas seja muito, algumas coisas seja só um pouco, mas pelo menos um pouco eu tenho que ser acima da média. Entendeu? É a diferença do medíocre para o extraordinário, né? Isso. O nome medíocre, que até na nossa cultura é usado de forma bem pejorativa, né? Parece que é algo realmente assim, né, muito ruim, mas o medíocre é o da média, é o que faz o que todo mundo faz. E o extraordinário, ele vai além, ele estuda mais, ele planeja mais, ele se esforça mais, ele faz o melhor dele mesmo, e ele faz o que é o extraordinário de verdade, o que a maioria não está fazendo. Você falou de uma coisa muito importante, Roberto, estar congruente, sabe? Para mim, desbloquear a vida financeira, ela depende
de 2 pilares. Ela depende de algo que é lá fora, do que você vai fazer, porque o dinheiro não vai cair em cima da sua cama, do céu, é óbvio, né? Não é deitar na rede, mentalizar e tudo vai acontecer. Existe uma tarefa a ser feita. Hoje, eu até falei num outro vídeo, eu falei sobre isso. Se você joga uma semente na terra, você vai lá, põe a semente, a terra está adubada e você rega. Essa é a sua parte. O milagre Deus faz. Ele vai fazer aquela semente se transformar numa planta. Esse é o milagre. Isso você não pode fazer, nem que você queira. Essa é a parte que a natureza faz e Deus faz através da natureza. Mas existe uma parte que é sua. Então, uma parte desse destravar a vida financeira vai depender do que você faz, dos seus comportamentos mesmo, da atitude. Uma outra parte é de como está o seu mundo interior. E aí, Roberto, vem a resposta para aquilo que você falou. Vou te falar a minha opinião sobre isso, sabe? Com fundamentação bíblica agora. A Bíblia fala assim, ora em silêncio no teu quarto. Não é isso? Ora em silêncio no teu quarto. Eu acredito que verbalizar o que você quer funciona. Receita de bolo. Funciona. Eu acredito que essas palavras viram profecias na sua vida. Mas faça isso no seu quarto. Você não precisa falar para as pessoas, mas fale com a sua voz. Eu quero dizer, não é só para pensar. Fale, vá para frente do espelho e fale o que você quer para você mesmo. Fale para a pessoa, né? No seu caso, sua esposa, no meu marido. Fale para quem te apoia, para quem vai dar suporte. Mas é no seu quarto, eu quero dizer, é na sua intimidade. Você não vai chegar lá na empresa e falar para todo mundo. Isso aí você se guarda, né? A Bíblia também fala, não tenhais inimigos, não provoque a ira de ninguém. E, às vezes, você sabe que falar de um sonho muito grande, especialmente para quem se sente travado, é provocar a ira dessa pessoa. Ela começa a achar que você é arrogante, que você é um lunático, que você é... Mas, gente, todos os grandes foram meio loucos, está tudo certo. Loucos aos olhos de quem não conseguia enxergar a visão. Né? Jesus também, né? Tem uma palavra de São Pedro que ele fala assim, o que para eles é loucura, para mim é graça de Deus. E é isso, quem não enxerga o mundo como você vê, acha que é loucura aquilo. Mas você sabe que não, né? E você está trabalhando para fazer isso se tornar realidade. Não é só sonhar. O sonhador, ele tem um perigo imenso de se decepcionar, de se chatear, porque o sonho por si só não é autorrealizável. Você precisa fazer as coisas. O sonhador, ele precisa do realizador. Dentro da estratégia do Walt Disney, a gente ensina isso dentro do Despertando Potencialidades, você sabe que o Walt Disney, quando ele ia criar alguma coisa, ele passava por 3 cadeiras. Ele tinha uma sala de criação, toda colorida, cheia de cartaz, cheia de desenho, louca. Todo mundo diz isso, que era uma sala maluca, assim. E ele tinha 3 poltronas. Uma era do sonhador. E nessa poltrona ele podia sonhar o que ele quisesse. Tudo, o sonho dado vazão, realmente. Ele não se preocupava em como fazer, ele só se preocupava em sonhar. A segunda poltrona era do realizador. E o realizador tinha a função de fazer acontecer o que o sonhador sonhou. E a terceira poltrona era do crítico. E o crítico é aquele que fala assim, e se? Você já cuidou daquilo? Qual é o plano B? É aquele que vem para prevenir, para ajudar você a colocar o pé no chão. Importantíssimo também. E eu penso que essas 3 partes nossas precisam andar abraçadas. Você precisa mentalizar o que você quer, você precisa profetizar o que você quer, falar mesmo, seja para o espelho ou para alguém, mas colocar o seu corpo para entrar no jogo junto com você, vibrar, celebrar, pular, fazer o que você quiser. Depois, você precisa botar o pé no chão e fazer um plano de ação. Como eu vou tornar isso real? E você precisa estar alerta para não cair nos buracos à toa. Você vai cair no buraco de vez em quando. É sobre isso que a gente está falando, né? Você vai errar e vai sair mais forte do erro. Mas o seu crítico vai ajudar você a não cair tanto. Nós usamos essa dinâmica agora na última mentoria ao vivo que a gente fez essa semana, Despertando Potencialidades. É incrível.
Porque isso feito dentro de uma condução é incrível como expande. Às vezes, a gente está tão focado no realizador que a gente esqueceu de sonhar, né? Muita gente esqueceu de sonhar. Você não, que eu sei que não. Mas muita gente esqueceu de sonhar. Outras pessoas estão tão sonhadoras que esqueceram que tem que realizar. Ou esqueceram de ativar o seu crítico, que também é importante. Roberto, vou falar em 3 cadeiras, a gente já está terminando aqui, né? Fala para mim assim, quais são os 3 passos? Se você pudesse dar um passo a passo, pelo menos os 3 primeiros, eu sei que é uma jornada, mas os 3 coisas que não podem faltar se você quer usar os seus erros para destravar a sua vida financeira. O que as pessoas podem fazer, na sua opinião? Bom, isso é uma pergunta de prova, né? É assim, o primeiro passo é tomar consciência. Tomar consciência dos seus erros, tomar consciência do cenário interno, cenário interno. Aí nessa tomada de consciência você entra conhecimento, entra muita coisa envolvida, né? Você está tomando consciência de muita coisa, inclusive uma busca constante ali pelo autoconhecimento e por todos os outros conhecimentos que vai lhe agregar. Segundo passo é a flexibilidade de saber que tem que mudar, ou que tem que melhorar, ou que tem que reforçar, tem que aprimorar. Então, essa flexibilidade, ela realmente vai destravar a tua vida. Se tu ficar agarrado ali no erro, tu vai morrer com ele, né? E o que nós temos que saber dentro dessa flexibilidade é que tudo na vida, e no empreendedorismo não é diferente, tem uma curva. Tudo tem a curva. Tudo. Não existe negócio perene, não existe nada perene na vida. Então, você tomando uma consciência muito forte e tu sabendo lidar com a flexibilidade das coisas, tu vai saber cada vez mais acompanhar as curvas e estar preparado para as curvas. Onde é que eu mexo aqui na minha estratégia? Porque a curva vai descer, porque vai subir. É hora de desfazer, é hora de mudar, é hora de crescer, é hora de investir. Então, o grande segredo, primeiro passo, tomada da consciência. Tomada da consciência, você tem conhecimento, autoconhecimento, busca tudo ali e busca cenários. Depois tu vem para a flexibilidade. Na flexibilidade tu vai olhar para todos os lados e aí tu vai tomar consciência da curva que acontece em qualquer setor da tua vida, inclusive na profissional. E aí novas estratégias, né? Novas estratégias ou aprimorar as mesmas. Então, assim, o terceiro passo é a autorresponsabilidade, né? Você ser responsável consigo mesmo, né? Então, eu acho que quando você é responsável consigo mesmo, você começa a ser mais responsável, valorizar mais o seu tempo, né? Não desperdiçar aquele negócio que a gente falou lá no começo eu não posso estar no meio de pessoas que me puxem para baixo. Eu quero ser a pessoa mais burra da cadeira que eu estou, da mesa que eu estou, né? Então, ou seja, eu estou ali valorizando o meu tempo, eu estou agregando, eu estou sentado com pessoas que me agreguem, eu estou todo o tempo ali valorizando, né? Valorizando meu tempo, valorizando meu conhecimento, né? Eu estou sendo congruente, entra na responsabilidade, eu estou sendo congruente com o meu propósito, com meus valores, né? Então, assim, são 3 passos muito importantes que você deve tomar. É a consciência, a flexibilidade e a autorresponsabilidade. E sabendo que os 3 só andam juntos. E agora, como é que eu vou falar, hein? Já falou tudo? Perfeito, perfeito. Talvez eu acrescentasse aí uma capacidade que a gente ensina isso na programação neurolinguística, no Despertando Potencialidades, que é você conseguir olhar de fora, sabe? A situação está aqui, está acontecendo. Você conseguir dissociar e ter esse olhar de fora. Às vezes, dentro de uma situação, você tem componentes emocionais, você gosta. Quer ver um exemplo? Uma empresa familiar. Aí o pai é o diretor maior e o filho é o segundo diretor. Ele é pai, não vai deixar de ser pai daquele rapaz, daquela pessoa lá. Ele é pai, então é claro que o olhar dele para o filho vai estar sempre
contagiado por esse amor que ele tem, né? Por essa proteção. O filho do outro tem defeitos, o nosso filho a gente justifica, né? De uma forma inconsciente é isso que acontece. Então, esse pai, ele vai muitas vezes precisar sair do papel de pai e olhar para a empresa como empresa, se ele quer ter sucesso. Ele precisa olhar para o negócio como negócio, independente se quem está ali é o filho, é a mãe, é o pai dele, é o irmão, seja lá quem for. Por exemplo, se você errou ao abrir um negócio e você quebrou, você perdeu dinheiro, talvez você passe por um momento de querer justificar aquilo e dar explicações demais. Sai de você e olha de fora. Se você fosse uma pessoa olhando de fora, de forma neutra, o que você veria? Isso é uma habilidade necessária, a gente chama isso de terceira posição. A primeira é a minha, a segunda é a do outro e a terceira é a de fora. Eu preciso conseguir olhar de fora, porque talvez lá eu veja coisas que eu não vejo aqui na minha posição. E essa, para mim, é uma das grandes capacidades, você conseguir sair de você e olhar de fora. A gente ensina as pessoas a fazerem isso, é incrível o crescimento. Então, isso eu acho que é uma coisa. Eu sei que eu passei por novas isso. Estratégias. Você me ensinou também a olhar de fora. A fazer isso. Olha de fora. Né? Se coloca no lugar do outro e olha de fora. Novas estratégias. Sabe a mosca batendo de cabeça no vidro? Já viu? Mosquinha querendo sair pela janela? Zapum, zapum, zapum. Ela bate de novo. E ela fica batendo, porque ela não tem inteligência para entender que ela deveria ir para outro lugar. Então, não seja a mosca que bate no vidro. Você pode fazer outra coisa no lugar disso. Eu acho que ter novas estratégias, ou melhorar e aprimorar, como você falou, a sua estratégia. Mas, olha, uma vez eu estava fazendo uma modelagem com uma pessoa que é um grande empresário, uma pessoa que eu admiro muito, muito, muito. E aí eu fiz essa pergunta para ele. Quando você traça um plano para chegar a um objetivo, e isso não funciona, o que você faz? Qual é o pensamento? Eu estava modelando a forma dele de pensar. E aí ele falou assim, ora, tipo assim, para ele era óbvio, isso que eu vou falar agora, para ele era óbvio. Não é óbvio para todo mundo. Ele falou, ora, se eu fui por um caminho e não deu certo, é óbvio que existe outro caminho. Eu vou procurar outra forma de fazer. Pronto, acabou. Até eu encontrar. Eu falei, interessante, e se não der certo? Se não der certo é porque ainda não foi esse, é outro. Eu só sei que eu preciso achar o caminho até chegar lá. Na mentalidade dele, isso era óbvio. Mas tem muita gente, Roberto, que quando você fala assim, e se você tentar e não conseguir? É porque Deus não quer. Não, então é porque não é para ser. Não é para ser. Esse negócio do não é para ser é um diabo, uma crença limitante. Aí a pessoa simplesmente desiste, porque ela acredita que não era para ser, não existe isso, não é para ser. Mas botaram isso na cabeça, né? Como se fosse algo do além que está avisando que a Chapeuzinho Vermelho não pode entrar na floresta porque o lobo mau está lá. É infantil isso, mas muita gente faz isso. E aí justifica, às vezes, investimentos grandes dizendo que não era para ser. A mentalidade rica, ela não faz isso. Ela procura novas alternativas. E um terceiro aqui, só para a gente bater aí um 3 a 3, conte com um mastermind. Tenha um grupo de apoio. Eu e Roberto temos essa super parceria de apoio. Você precisa de pessoas que ajudem você a pensar. Quantas vezes eu estou em dúvida sobre uma decisão e aí eu ligo para alguém e falo, cara, me ajuda a pensar aqui. Eu estou com essa situação, o que você vê? O que mais que eu não estou conseguindo enxergar? Porque, às vezes, você vai ter pontos cegos, você não vai ver. E até quando você erra, às vezes você pode estar supervalorizando o seu erro a tal ponto que isso virou uma pedra na sua costa. Às vezes você está diminuindo e ele tem um grau de importância que não é para ser diminuído. Mas você não quer enxergar. Se você realmente for aberto, conversar com alguém que você considera que tem sabedoria para te aconselhar nesse contexto. Algumas pessoas têm sabedoria para umas coisas, outros têm para outras, né? Mas se você buscar um mentor ou um grupo de pessoas que, sei lá, que estejam crescendo junto com você, é por isso que existem os conselhos de empresários, né? Para isso,
você pode chegar e pedir ajuda, peça ajuda, me ajudem a pensar o que eu não estou vendo e que faz eu cair nesse erro de novo. E aí essas pessoas vão te ajudar. E procure se conhecer mais, gestão emocional, planejamento e ação focada. Para mim, o segredo do sucesso está muito aí, sabe? O Despertando Potencialidades, ele vem com esses pilares, porque é de fato o que eu acredito. Primeiro, gestão emocional, você cuida do jogo interno. Depois, você planeja o que você quer fazer, para não fazer de qualquer jeito. E depois, você tem que entrar num foco completo sobre aquilo. E aí, lá, o TOTS vai acontecer várias vezes. Né? Você está focado, quanto mais focado, mais perceptivo você vai estar. Aí você vai perceber o que você pode escalar, o que ainda precisa de teste, o que você pode subir, o que você precisa continuar. Até que vai chegar um momento que os objetivos começam a se realizar. E parece um fluxo, né? Quando abre a porteira, começa a acontecer um monte de coisa boa, uma atrás da outra, né? Eu falo que é um portal. Você passou do portal, o outro mundo está lá, esperando. Certeza. Faz sentido para você? Faz total. Acho que lindo. Essa ideia do despertando potencialidades que você, como é que eu posso dizer, do teu curso, né, Despertando Potencialidades, faz muito sentido nisso, porque a gente realmente, o que a gente persegue, que a gente vive, o que a gente persegue e é congruente com aquela caminhada, quando a gente passa ali daquela fronteira e que destrava, tudo flui naturalmente, tudo conspira, né? Com certeza. É verdade. Que bom. Roberto, quero te agradecer imensamente. Eu espero que esse seja um episódio de muitos aí. Eu tenho certeza que você tem essa mesma sede louca de contribuir, de despertar potencialidades nas pessoas, né? Especialmente no seu caso, ligado aí à vida do empreendedor, das pessoas que querem fazer diferença no mundo através dos seus negócios. E para mim é sempre, sempre, sempre um prazer conversar com você. Você cada vez mais prova a minha primeira impressão sobre você, de que você é um gigante. Eu tenho certeza disso. E é ótimo estar nessa mesa aqui, podendo bater esse papo, e eu espero que você que está aí assistindo também tenha aproveitado muito. E se tem alguma coisa que você não conseguiu captar, volta o vídeo, assiste de novo, compartilha com outras pessoas que você conhece, que talvez precisem desse olhar para sair ali daquela caverna do erro e começar a desbloquear a sua vida financeira. Roberto, última pergunta. Se você tivesse uma mensagem, um recado que fosse estar, você conhece essa pergunta, né? Em todos os outdoors, em todos os lugares do mundo, qual seria a sua grande mensagem? Citando o Joel J, né? Que ele faz essa pergunta. O Joel J realmente é uma pessoa que eu admiro muito também nessa pegada aí. Eu também. Assim, eu acho que eu entendo que a gente tem que resumir o que a gente pensa, né? Que se eu for falar o que a gente pensa, uma grande sacada, eu vou falar muita coisa aqui. Mas, de forma resumida, o que eu entendo que destrava mesmo e faz a gente prosperar é a autocrença, a autorresponsabilidade e o foco, né? Então, essas três coisas, a autocrença e a autorresponsabilidade e o foco é o que destrava, porque quando você não tem uma autocrença, não tem uma autorresponsabilidade, não é focado, né? Tudo pode dar errado, você não acredita em você da forma correta, você não se conhece da forma correta, você não tem a responsabilidade da forma correta, você pensa em fazer 2, 3, 10 negócios ao mesmo tempo ou atividade. E eu acho que é isso. As grandes 3 palavras que eu queria deixar aqui é autocrença, autorresponsabilidade e o foco. Isso foi o que me destravou e que tem me levado para frente todos os dias. Uau! Que bom, fico muito feliz, muito feliz. Eu acho que está dito, né? Acredite em você, tenha muito foco e assuma o seu papel na vida. Assuma a sua parte.
Muito obrigada. Se é para a vida melhorar, que seja logo, né? Que seja logo. Um abraço, fique com Deus. De bom.